Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, bom dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã e com a palavra do Senhor, ela seja a sua instrução e a sua orientação para todo momento. Nós temos a palavra hoje aqui no livro de Tito, no capítulo 2, verso 2 aos mais idosos, mas isso também é uma direção para nossas vidas como um todo, para todos, pois todos nós, se Deus assim permitir, envelheceremos e por isso precisamos dessa palavra também nos instruindo a como envelhecer conforme a palavra do Senhor. Palavra de Tito, a Paulo através de Tito, diz assim, no capítulo 2, verso 2: Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A palavra perseverança, usada em muitas vezes como perseverança, foi colocada aqui para nós como constância agora. Ela foi traduzida como constância, pois é uma das também um dos significados da palavra grega perseverança. Ela é firmeza, constância, já vimos isso em outros textos, paciência, e estas traduções vão nos trazendo aí um pouco mais de luz da compreensão do que é ser alguém perseverante. Mas veja, Tito, ou Paulo, através desta carta a Tito, está ensinando aqui vários grupos de pessoas sobre a sã doutrina. O verso 1 diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. Então, nós vemos aqui que o que se trata aqui agora é desta estilo de vida, pois ele fala aos idosos no verso 2, às idosas, às mulheres idosas no verso 3, ele fala também aos moços no verso 6, aos servos no verso 9. Paulo está preocupado ou está observando a igreja como um todo e orientando os mais variados grupos dentro da igreja, de idade, seja de idade ou seja de uma colocação social. E ele já começa o capítulo 2, quando ele vai falar do que convém à sã doutrina, ele começa a falar não pelas crianças ou pelos mais novos, mas ele começa a falar pelos idosos, pelos mais velhos, pelos mais experientes. É interessante esse aspecto, porque Matthew Henry, um teólogo presbiteriano, ele vai dizer que os idosos tendem a ser irritantes e irritados, portanto, precisam estar em guarda. Embora não haja escritura expressa para cada palavra ou aparência, ainda existem regras gerais, segundo as quais todos devem ser ordenados. Então, porque eu já experimentei tudo da vida, alguém mais experiente, ou nas palavras de Paulo aqui para Tito, os idosos vão dizer que eu já sei muita coisa, eu já vivi muita coisa, aprendi muita coisa. Mas o fato é que às vezes a vida também pode nos ensinar coisas erradas e nós precisamos ser instruídos pela sã doutrina. E você que é mais novo, que não chegou ainda, que não chegou ainda a ser um idoso, pode estar pensando assim: essa palavra não é para mim. De modo nenhum. Esta palavra é para todos, ainda que direcionada aos idosos. Isso nos instrui a observar e perceber se eu estou caminhando nesse mesmo sentido, para que quando eu me tornar um idoso, se Deus permitir, eu esteja também nesta mesma condição. William Barclay também vai nos
orientar e nos instruir destas 3 palavrinhas que ele coloca aqui, que está inserida na perseverança. Ela está ligada através da saúde. Ele diz: sadios na fé, no amor e na constância. A constância ou a perseverança está ligada com fé e amor, mas esses 3 estão ligados por esta palavrinha sadio, que você sabe muito bem que é uma das questões do nosso corpo que mais pega na idade mais avançada. As dificuldades de saúde são os problemas que mais os idosos enfrentam. Não é à toa, e eu vejo isso quando vou buscar medicamentos ali no alto custo ou no sistema de saúde do município, tanto para minha mãe ou para minha esposa ou para meu pai. Enfim, quando nós vamos ali naqueles estabelecimentos, nós vemos quantos idosos estão ali. O problema de saúde é um problema que atinge a todos nós, porém os mais velhos ou os mais idosos têm sentido isso muito mais intensos em sua vida. E Paulo está vendo isso. E não é à toa que ele aproveita isso, inspirado pelo Espírito Santo, aproveita essa questão ou essa condição física para falar da condição espiritual. E ele diz então sadio na fé, sadio no amor, sadio na constância. Ele junta estes 3. E William Barclay diz que estas 3 palavras juntas significam que o homem mais velho deve ter aprendido o que só pode ser chamado de gravidade da vida. Uma certa quantidade de imprudência e falta de pensamento pode ser perdoável na juventude, mas os anos devem trazer sua sabedoria. Uma das visões mais trágicas da vida é um homem que não aprendeu nada com eles. É triste quando alguém já idoso não aprendeu nada com as questões da fé, do amor e da constância. Não aprendeu nada com as questões espirituais, não aprendeu a sã doutrina. E ele então vai precisar aprender. E Paulo então dá essa instrução. Pense ali no tempo de Paulo, e ele observando os idosos ali na igreja, observando os idosos ali em Creta, né? Porque Tito foi enviado a Creta, né? Para este trabalho, para instruir a igreja. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi, capítulo 1, verso de número 5. Então Paulo está observando a igreja e percebendo que todas as faixas etárias precisam de instrução, precisam de correção na vida, precisam de instrução na sã doutrina, precisam perceber algumas coisas que a vida espiritual precisa ser trabalhada. Então, nesse sentido, ao pensar na questão da saúde, Paulo então traz estas 3 palavrinhas. O que Barclay, este teólogo antigo, ele vai dizer que eles devem ser saudáveis na fé. Os idosos devem ser saudáveis na fé. Se o homem vive realmente próximo de Cristo, o passar dos anos e as experiências da vida longe de lhe tirarem a fé, tornarão a sua fé ainda mais forte. Então, em vez de um idoso perder a fé, ele vai ter a fé mais forte. Isso é uma fé saudável. Uma fé que não se abala por qualquer coisa que acontece na vida, mas pelo contrário, ele se torna ainda mais forte. Os anos devem nos ensinar a não confiar menos em Deus,
mas ao contrário, a confiar mais nele. A cada ano que passa, é isso que a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 2 e 3, de que cada ano que passa nós precisamos ser mais espirituais, mais fortes, mais saudáveis espiritualmente. Como está a sua fé? Está progredindo ou ela ainda tem algumas dificuldades? Os idosos deveriam ser sadios na fé. E quando você se tornar quando você se tornar um idoso, se você ainda não chegou lá, você precisa observar em si mesmo como anda a sua fé, para que quando chegar lá, a sua fé seja sadia, seja forte, não seja abalada por qualquer coisa, mas sempre mais em Deus. Há um hino que eu gosto muito, o 121 do Novo Cântico, que fala sobre mais de Cristo, mais do seu amor, mais da constância, mais da perseverança, mais da fé, mais do amor. Nós precisamos mais e mais, e não que as lutas e as circunstâncias da vida nos tirem a fé, mas pelo contrário, a idade deveria nos fazer mais saudáveis na fé. Mas ele também diz saudáveis no amor. E a Barclay então diz que pode muito bem ser que o maior perigo da idade seja que ela se desvie para a censura e a crítica. Você conhece idosos que têm problema com o amor? Gente que quanto mais velho vai ficando, vai também se tornando mais ranzinza, como as pessoas dizem, mais crítica, mais com os lábios mais afiados e falam o que vem à cabeça e não mensuram as suas palavras pelo amor e acabam então magoando corações, e quando na verdade a idade deveria fazer delas pessoas mais amáveis. E não são poucos que nós vemos às vezes pessoas amarguradas com a vida que levou, e aí a falta do amor, não são sadios no amor, fazem com que elas então usem seus lábios para serem críticas, para censurarem todo momento. Às vezes os anos levam embora a amável simpatia. Viver muito ou se tornar um idoso, às vezes os desgastes e as lutas da vida fazem a gente perder o amor ou ter o amor diminuído, aonde nós precisamos então observar em nós e fazer essa reflexão se o amor tem sido saudável, se nós, pela sã doutrina, temos tratado ou temos trabalhado em nós este amor de modo que ele seja saudável. E nós podemos observar isso através de como nós observamos as pessoas, se estamos sendo críticos e censurando demais, ou se estamos de fato sadios no amor, sendo mais simpáticos. É fatalmente possível que um homem se torne tão firme em seus caminhos que venha inconscientemente a se ressentir de todos os novos pensamentos e caminhos. Isso é fácil de acontecer. Pessoas que se tornam brutas, pessoas que se tornam idosos que acabam se tornando, às vezes, pessoas que não dá nem para conviver, exatamente porque esqueceram da saúde do amor em suas vidas. O amor se tornou algo tão doentio e não saudável que as pessoas começam agora a fugir delas. É triste quando nós vemos netos e filhos isolando os idosos, mas é triste também quando os próprios idosos estão fazendo com que esse isolamento aconteça. Veja, não é só de um lado. Nós, às vezes, quando trabalhamos essas questões no aconselhamento bíblico,
aonde nós observamos filhos e netos que deixam seus pais e mais idosos e então eles começam a viver essa solidão e muitas pessoas acabam criticando a família, criticando os filhos ou os netos por não darem atenção à pessoa mais idosa. Porém, o que Paulo também está nos ensinando e que Barclay nos faz refletir é que às vezes o próprio idoso está provocando esta solidão. E nós que ainda, ou se você ainda não chegou à idade senil, né, a ser aquele experiente, você pode estar caminhando por este caminho. E aonde nós precisamos, desde já, para não chegar lá na frente e depois estarmos amargurados com a vida, porque todos nos abandonaram. Mas por que nos abandonaram? Será que foi porque eles que faltou neles o amor, ou porque eu não fui saudável no amor? E então isolei todo mundo, né? Então nós precisamos pensar a respeito disso. Saúde na fé, saúde no amor, e aonde nós aprendemos a não ficar ressentidos com as coisas novas, com os caminhos que nos aparecem, né? No meu tempo, lembra? Os idosos normalmente carregam isso, né? No meu tempo as coisas não eram assim, no meu tempo se fazia desse jeito. E nós começamos a ficar ressentidos, né? Com a idade, começamos a ficar ressentidos com as coisas novas que começam a aparecer. E nós não podemos viver assim. Nós precisamos ser saudáveis no amor. Os anos devem trazer não crescente intolerância, diz Barclay, mas crescente simpatia pelas opiniões e erros dos outros. Crescente simpatia e pelas opiniões e erros dos outros. O idoso, ao observar o erro das pessoas, porque ele é saudável no amor, ele vai olhar aquilo com mais carinho, ele vai olhar aquilo com mais simpatia e não vai apontar o dedo ou criticar por causa da sua idade, por causa da sua experiência. Nós precisamos ser saudáveis não só no corpo, mas saudáveis na fé, saudáveis no amor. E ele conclui então essa tríplice palavras ligadas à saúde, né? Sadios na fé, sadios no amor, sadios na constância, na perseverança. Eles devem ser saudáveis na perseverança, ou Barclay traduziu aqui como fortaleza, e a nossa Bíblia é traduzida como constância, perseverança. Os anos devem endurecer o homem como aço, para que ele possa suportar cada vez mais e emergir cada vez mais como vencedor dos problemas da vida. Quanto mais, a ideia aqui é de que quanto mais velho, ou mais experiente, ou mais idoso, ou mais senil, nós não nos abalamos por qualquer coisa. Nós somos fortalecidos pela sã doutrina, de modo que as coisas que acontecem, as circunstâncias da vida, né, nas palavras de Paulo ali na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, as circunstâncias da vida não fazem a gente desistir de Cristo assim por qualquer coisa. O ser idoso em Cristo, ou a sã doutrina, nos instrui a caminhar de maneira que a constância, a perseverança faz parte da nossa vida, de que nada, como Paulo diz em Romanos 8, nada nos separará do amor de Cristo. E assim nós vamos então tendo idosos comprometidos, idosos que realmente estão convictos da sua fé e do seu amor por Cristo, e
nada, nem ninguém podem separar do amor do Senhor. São aqueles idosos que realmente amam o Senhor e que nada tira deles a alegria de ler a Bíblia. Nada tira deles o prazer de estar na igreja e de viver em comunhão com os irmãos. Nada tira deles a alegria e o prazer de estar em oração. E esta constância, ela é vista nestes que são saudáveis. Estes que são sadios sempre estão procurando estas 3 palavras acontecerem na sua vida, ou a sua saúde se mostra através da fé, do amor e da constância. É interessante que também Calvino, pensando a respeito destas palavrinhas, ele também vê desta maneira, de que a constância, a saúde na constância é algo que nós precisamos exercitar ao longo de toda a nossa vida. E ele lembra também, o pensamento dele é de que quanto mais idoso a gente vai vamos enfrentando muitas situações que podem fazer-nos perder estas 3 palavras, ou essa sã doutrina que deve fazer com que a nossa fé, o nosso amor e a nossa constância sejam sadias. As situações da vida podem, ou a idade pode fazer a gente ter defeitos ou doenças nestas áreas. Por isso, meu querido, se você já é um idoso e tem nos acompanhado, se você já se considera um idoso por causa da idade, tem muita gente que já se considera idoso ainda sendo jovem, né? E tem outros que já se consideram jovens, mas já são idosos. Enfim, Paulo está falando aqui da questão da idade mesmo, de gente que já passou ali dos 60, dos 70 e que estão vivendo as dificuldades das enfermidades. Gente idosa, mas que gente que, infelizmente, até no tempo de Paulo, estavam tendo algumas dificuldades, algumas doenças, não só no corpo, mas doenças espirituais, doenças que só a sã doutrina pode trazer saúde. Então, nesta manhã, para que você chegue à avançada idade de uma maneira saudável, comece desde já a exercitar a fé, o amor e a constância, para que quando você se tornar um destes de que a palavra de Deus está falando, você possa se encontrar como alguém saudável, alguém que realmente é temperante, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor e na constância. Paulo está preocupado com isso. Capítulo 1, verso 13, ele diz: tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E está falando aqui daqueles que são insubordinados, né? E que estão causando alguns problemas dentro da igreja. E aí, no verso 10, e precisam ser repreendidos para que eles sejam sadios na fé. Não é para que eles saiam da igreja, mas para que eles sejam sadios na fé. Então, que Deus abençoe a sua vida e que a saúde espiritual te acompanhe, e que você, a cada ano que passa, possa ter esta fé, este amor e esta constância. E aqui eu termino com as palavras de Calvino: o amor se estende a todos os mandamentos da segunda tábua da lei, e a seguir nós temos então a paciência ou a perseverança, como já foi traduzido em outros textos, e é interessante como Calvino coloca aqui, a perseverança como o tempero da fé e do amor. O tempero da fé e do amor, pois sem paciência
a fé não perduraria por muito tempo. Sem a perseverança, a fé não perduraria por muito tempo. E muitas ocorrências acontecem todos os dias. Hoje vai ter muitas coisas acontecendo. E se você não tiver perseverança junto com a fé, pode ser que você tenha alguns embates complicados. Casos de conduta imprudente ou mau humor que nos irritam tanto que devemos não apenas ficar fracos, mas quase mortos, com os deveres do amor em relação ao nosso vizinho, se a mesma perseverança não nos apoiar. Então a fé e o amor, Calvino coloca aqui como as duas são sustentadas pela perseverança, pela constância, como foi traduzida na revista e atualizada, na Bíblia Revista e Atualizada. Esta constância, essa perseverança, ela vai te ajudar na fé e no amor, né? E é aqui, pela fé adoramos a Deus, pois nem o invocar, nem quaisquer exercícios de piedade podem ser separados dele. O amor, então, se estende a todos os mandamentos e a fé para nós adorarmos o nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você seja perseverante, para que quando chegar a idade da senil ou a idade do idoso, você possa ser sadio na fé, na esperança e no amor.